vejo muitas vezes? Você ir para uma reunião onde eu participo com ali 10, 15, 20 pessoas e a maioria das pessoas entra muda e sai calada. E essa é uma grande armadilha para o crescimento. Quem tem esse comportamento costuma patinar e ficar de lado. Porque as reuniões são momentos que são vitrine. É a hora de brilhar, é a hora de fazer a diferença, é a hora de mostrar que você vale mais do que a maioria e merece uma oportunidade que a maioria não tem. Então, o que eu vejo muitas vezes é isso. Tem ali um ambiente, uma reunião, um momento onde está sendo discutido um problema da empresa, uma oportunidade, e quem entra está escutando. E aí eu vejo três armadilhas que travam as pessoas, que trazem medo para elas participarem das reuniões, que fazem elas ficarem caladas. Qual que é a primeira armadilha que eu vejo? É numa reunião que tem alguém que ele ou ela considera importante, por exemplo, um chefe ou um grande líder da organização está lá presente. Então, esse analista, você entra lá e fica com medo de se posicionar. Por quê? Coloca o chefe, aquele líder, num pedestal. É como se aquela pessoa fosse uma celebridade. Já viu aquelas pessoas que são fanáticas por um artista, por um atleta, e quando encontram com elas, travam, bloqueiam, não sabem o que falar, ficam sem reação, alguns caem no choro, mas não conseguem, de fato, demonstrar o que estão sentindo, se comunicar, falar, botar para fora? Isso numa escala bastante menor, mas é o que acontece com muita gente no ambiente de trabalho. Entra numa reunião e se lá tem alguém que você considera importante, você trava, você bloqueia. Essa armadilha é muito comum, porque quando você coloca alguém no pedestal, te dá medo de se comunicar, de se posicionar e falar alguma coisa que não é certo. E aí quando você vai se comunicar, vai falar alguma coisa, você tem medo de parecer bobo, de falar alguma coisa errada, de parecer que não é bom o suficiente. Então você trava. E essa é a primeira armadilha que eu vejo. Pessoas travarem. Por quê? Porque colocam aquele líder ou aquela líder num pedestal. E como você quebra isso? Você pode perguntar, Júlio, tá bom, eu vejo, isso acontece comigo. E o que eu faço agora então? O que você precisa fazer é entender que aquele líder ou aquela líder que chegou lá e que você admira tanto, um dia esteve no seu lugar. Aquela pessoa não é um alienígena que nasceu, por exemplo, diretor, diretora, gerente. Não nasceu assim. Um dia aquela pessoa foi um assistente, foi uma analista, foi um supervisor, foi uma líder, um coordenador, etc. Até que chegasse naquele cargo tão alto. Ou seja, aquela pessoa que você admira tanto e que você está colocando no pedestal, em algum momento foi quem você é hoje. E se você entender isso, você humaniza essa pessoa e você entende, caramba, não tem nada demais. Ela tem, na verdade, mais tempo, mais experiência, talvez mais resultado do que eu. Mas ela é alguém como eu. Há 5, 10 anos atrás, ela é o que eu sou, ela era o que eu sou hoje. E se você entender isso, você tira essa pessoa do pedestal. E quando você se equipara a essa pessoa que você admira tanto, a esse líder ou essa líder que você admira tanto, você consegue falar com ela no olho no olho, um a um. Você não tem mais medo de estar lidando com alguém que é uma celebridade ou uma entidade, né? Que não tem erros, que não falha. E você entende que você está se comunicando com outro ser humano. Então, aquele líder ou aquela líder não é um oráculo que tem que saber de tudo e que não erra nunca. Ele ou ela erram. E talvez por toparem, por aceitarem correr risco de errar, é que chegaram lá. Você tem que ser vulnerável, você tem que se desafiar para chegar nas grandes funções das grandes empresas. Então, é possível que essa pessoa que você admira tanto, que você vê como um oráculo, que você tem tanto medo de falar alguma bobagem para ela, talvez seja uma das pessoas que mais falou bobagem na carreira. E justamente por isso, por correr esse risco, chegou aonde a maioria não chega. Então, o primeiro passo que você tem que entender para que você fale a coisa certa em reuniões com pessoas importantes que vão te promover na empresa é: não tenha medo de falar o que você pensa. Preste atenção no que aquela pessoa está falando. Ela não é um super-herói ou uma super-heroína. Não é. Ela fala coisas certas, mas fala coisas erradas. E se você tiver que contrariar ou complementar, faça isso. Não perca a chance de, em uma reunião que é uma vitrine, se posicionar. Tem aquela famosa frase: quem não é visto, não é lembrado. Se você vai para reuniões, quando você tem a oportunidade de estar frente a frente com alguém que está no alto escalão da empresa, que pode construir uma percepção da sua marca e te ajudar a crescer e você não fala nada, você perdeu a oportunidade. Você perdeu a chance de aparecer. Quantas pessoas
batalham por uma entrevista e numa entrevista ali de 30 minutos, 1 hora, mostram tudo que sabem para poder serem contratados numa empresa. Às vezes você está tendo essa chance a cada reunião e você pode estar caindo numa armadilha que é muito comum e eu vejo, de travar, entrar mudo e sair calado, não falar nada. Vários temas, vários desafios e não falar nada, não se posicionar. Eu vejo isso demais. Esse é o erro número 1 que eu vejo das pessoas que não se posicionam e por isso não crescem. Agora, quando você tem alguém que fala, que participa, todo mundo percebe. Muitas pessoas percebem positivamente, outras pessoas percebem de maneira negativa. A maioria das pessoas que percebem de maneira negativa costumam rejeitar o que aquela outra pessoa que fala está fazendo, porque quem rejeita tem medo, vergonha de fazer o que aquela outra pessoa faz. Então a melhor maneira de lidar com isso é, ao invés de falar, poxa, eu não tenho coragem de fazer o que ele está fazendo, ou o que ela está fazendo, mas eu adoraria, mas me falta coragem, ao invés de se confrontar dessa maneira, porque isso é muito desafiador, prefere falar, ih, lá vem o exibido. Só que isso é uma autossabotagem. Se você, ao invés de admirar quem faz o que tem que ser feito numa reunião, por exemplo, de falar numa reunião que tem chefes, se posicionar, questionar, contra-argumentar, complementar, expor o ponto de vista, se você não faz isso e rejeita quem faz, você jamais vai fazer. Porque se você rejeita quem faz isso, por exemplo, chamando, olha o exibido ali, olha a exibida ali, você está construindo uma verdade na sua mente de que quem faz isso é exibido ou é exibida. E a sua mente jamais vai querer ser reconhecida assim. Então, você nunca vai conseguir participar, porque a tua mente vai tentar te proteger de ser um exibido, já que você construiu essa verdade. Então, não caia nessa armadilha. Isso é autossabotagem. Esse é o primeiro ponto para quem quer vencer o medo de falar em reuniões, oportunidades importantes, onde tem presença de líderes, de pessoas importantes da organização. É você tirar aquela pessoa do pedestal, ele não é um super-herói, nem é uma super-heroína, é alguém que em algum momento esteve onde você está hoje, é você analisar o que ele está falando, o que ela está falando, ó, isso aqui faz sentido, complementa se tiver a oportunidade de complementar e se for pertinente, e contraria, questiona se você não concordar. Esse é o primeiro ponto. Mas tem mais dois que eu quero trazer para vocês hoje. É um tripé que sustenta a maneira certa de se posicionar em reuniões para poder ser promovido. E o segundo ponto é, se você antes colocava aquele líder num pedestal e por isso não se posicionava, o segundo é você não ter o medo de contrariar aquele líder ou aquela pessoa importante para você, porque você tem medo de ficar marcado ou marcada e depois, por exemplo, sofrer uma retaliação. Em última instância, até mesmo ser mandado embora. Quantas pessoas têm medo de eu vou contrariar o meu chefe? Eu vou falar que isso que ele está falando não é bem assim, e aí ele vai ficar bravo comigo, chateado comigo, e amanhã, sei lá se ele vai me manter aqui, eu não posso perder meu emprego. E conta essa falsa historinha, essa mentira para si mesmo. Esse medo que você tem, que você pode ter de falar uma bobagem e ficar marcado ou marcada, de contrariar seu chefe, chateá-lo ou chateá-la, se ela for mulher, né? E depois ficar marcado, é uma grande bobagem. Isso aí é uma história que você está contando para você mesmo. E sabe o que é mais interessante? Eu aprendi que a gente só identifica e só percebe no outro o que existe na gente. Porque se você desconhece alguma coisa, é impossível você perceber isso no outro. Você só percebe aquilo que você conhece. Se você desconhece, passa pela sua frente e você nem sabe o que é. Então, olha só onde está a grande reflexão. Será que você tem medo de falar alguma coisa e ficar marcada ou ficar marcado? Porque quando alguém fala uma bobagem, segundo o seu critério, né? Você de repente rotula aquela pessoa e marca ela? Será que isso já aconteceu na sua vida? Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas pensa, fica a reflexão. Será que o seu grande medo não está ligado a um comportamento que você pode estar tendo com os outros? Será que esse medo que você tem de falar alguma coisa, contrariar o teu líder ou a tua líder e ficar marcada, marcado, ter medo de ser perseguido ou perseguida, não pode ser um comportamento que de alguma maneira você já teve ou até mesmo tem? Quais fichas caem? Pode ter certeza que esse medo que você projeta no outro está muito mais na sua cabeça. Se você age assim com os outros, chegou a hora dessa ficha cair e você repensar. Faz sentido continuar assim? Se você não age assim com os outros, mas tem esse medo, chegou a hora de você perceber, ou melhor, entender, que esse medo que você projeta de ficar marcado não está no teu líder ou na tua líder. Um líder, geralmente, ou pelo menos os bons líderes, jamais vão te marcar porque você contrariou ele ou ela numa reunião, ou porque você falou algo que ele ou ela não concordam. O bom líder,
ele fomenta a diversidade, ele fomenta opiniões contrárias, porque é daí, é dessa riqueza, desse ambiente de diversidade, de opiniões diferentes, que saem as melhores ideias, as melhores oportunidades. E o líder que não percebe isso, ele não está preparado para ser líder. Ele ainda está em desenvolvimento. Então, ou o seu líder, se ele não entende isso, ele vai ter isso algum dia, ou provavelmente ele vai ser substituído. Ela, ele ou ela, né? Vai ser substituído ou substituída. Mas não está nele essa questão que você teme, está na sua mente. Não tenha medo de contrariar, não tenha medo de ficar marcado, porque, olha, eu vou te falar, há mais de uma década, né, aí há 14 anos, como em grandes empresas, na maioria desses anos como líder de grandes equipes, me relacionando com vários outros líderes de alçadas gigantescas, líderes que têm mais de 1.000 colaboradores abaixo deles, eu nunca vi um líder marcar alguém porque aquela pessoa, de maneira educada, se posicionou com uma opinião contrária que o líder tinha. Nunca vi. Ah, agora eu vou mostrar para ele ou para ela quem é que manda. Nunca vi isso acontecer. Mas eu já vi, por outro lado, muitas pessoas que têm esse receio e por isso não se manifestam, não se posicionam em reuniões. Então, muito cuidado, porque essa é a armadilha número 2. E o que você tem que fazer? Entenda que você está projetando esse medo naquela circunstância, naquele contexto, mas ele não existe. E aí você tem que se colocar na condição de vulnerável. Eu vou fazer apesar do meu medo. E fazendo, você vai perceber que isso era um mito que não existe, e aí você começa a participar, e às vezes você vai falar coisas acertadas, às vezes você vai falar coisas erradas, mas você não vai se ficar marcado na sua empresa, nem pelo seu líder, porque você se posicionou. Pelo contrário, você vai começar a fazer o que a maioria não faz, e você vai se destacar. Olha, eu vou te falar, eu participo de alguns fóruns nas empresas que eu já fiz parte, fóruns com 10, 20, 30, às vezes mais do que 30 pessoas. E eu vou te dizer que geralmente tem uma proporção de 10-90. 10% das pessoas que participam de reuniões se comunicam, emitem opinião, levantam a mão, contribuem, e 90% que só contemplam, entram mudos e saem calados. E aí eu te pergunto, você acha que eu lembro quem são esses 90%? Não lembro, lembro que era um bando de pessoas. Agora, se você me perguntar quem eram aqueles 10 que fizeram a diferença, eu provavelmente vou te falar todos eles, cada nome, porque eles marcaram, eles criaram um posicionamento, eles fizeram a diferença. E hoje eu que sou líder, às vezes eu recruto pessoas para minha equipe, e eu lembro de quem? Daquelas pessoas que participam e fazem a diferença, ou daquelas pessoas que ficam caladas, que nunca levantam a mão para pegar uma oportunidade, nunca se posicionam, não falam nada, passam despercebidos. De quem você acha que eu lembro? É lógico que eu lembro de quem participa. Agora, quando eu falo participar, gente, eu não estou falando comprar briga. Não falei isso, nem quero dar a entender isso. Você precisa se posicionar com educação. E às vezes é se posicionar contrariamente, mas com educação. Porque, como eu sempre digo, não importa o que você fala. O que importa é a maneira que você fala. Você pode falar tudo. Você pode concordar, discordar, complementar. Desde que você fale do jeito certo. Porque o que você fala não tem problema. O que importa é a maneira que você passa a mensagem. E não se esquece que sempre que você está se comunicando com alguém, o corpo fala. 30% da comunicação é verbal, 70% da comunicação é corporal. Você pode falar para alguém assim: não, concordo com você, você tem razão, concordo com você. É óbvio que você não concorda. O teu corpo falou que você não concorda. Então toma cuidado, seja genuíno, seja genuína. Preste atenção e seja genuíno. Olha, não, eu não concordo com você. Sabe por quê? Porque eu ainda não consegui entender seu ponto de vista. E não tem problema nenhum. Eu só quero que você me ajude. Eu estou com dúvida nisso, eu não entendi esse ponto. Pode me explicar melhor? E assim você vai conversando, dialogando, perguntando. Ah, interessante, entendi. Olha, realmente é interessante. Mas eu tenho uma crença de que deveria ser o caminho contrário por conta desse benefício, daquele benefício, e converse no tom de voz equilibrado, no tom de voz certo, respeitando, sabendo escutar. Quantas pessoas atravessam o outro quando ele está falando e não escutam? E essa é uma grande armadilha. Enquanto tem muita gente que nem participa em reunião, tem outros que participam, mas como diz um amigo meu, pegam o microfone e não passa para ninguém mais. Só ele fala, só ela fala. E aí o outro tenta falar, ele vai lá e atravessa. Ele fala durante 2, 3, 5 minutos seguidos. Aí alguém vai questionar, e no meio daquele questionamento, daquele ponto de vista, ele vai lá e atravessa e fala mais 3, 4, 5 minutos. E fica atravessando as pessoas. Então, numa relação
por exemplo, uma reunião é uma relação bilateral, não seja egocêntrico. A sua opinião é tão importante quanto a dos outros. E, ao mesmo tempo que é importante você não se calar, mas é importante também saber ouvir. O equilíbrio é a magia quando você quer ir para uma reunião e ser promovido pela maneira que você se posiciona em reuniões. Você tem que não entrar mudo e sair calado, mas também não pegar o microfone e não passar para mais ninguém. O equilíbrio é a magia. A maioria das pessoas não tem equilíbrio, a maioria das pessoas quase não fala. 90% das pessoas pegam grandes oportunidades de aparecer e não falam nada. E já já vou contar uma história do que aconteceu comigo para você entender como isso pode te promover e como isso faz a diferença. Mas antes dessa história, eu quero trazer o terceiro pilar. Então, o primeiro pilar, não coloque aquele chefe, aquela líder num pedestal. Não é um super-herói nem uma super-heroína. É uma pessoa normal como você, que está à frente na carreira, mas que acerta e erra. Então, não tenha medo de se posicionar e de conversar com ele ou com ela. Segundo, não pense que se você contrariar alguém que é líder, você vai ficar marcado ou marcada e pode ser mandado embora por isso ou começar a ser perseguido. Isso está na sua cabeça. Eu nunca vi isso acontecer. Juro para você. Desse jeito eu nunca vi acontecer. Agora, se você for hostil, faltar com educação com alguém, aí sim, você pode de fato de repente passar por uma perseguição ou sofrer uma retaliação. Mas aí é merecido, né? Se você souber se comunicar no tom de voz certo, tendo congruência, coerência entre o que fala e a comunicação corporal, sabendo falar e sabendo ouvir, jamais você vai ser perseguido ou perseguida. E aí vem a terceira grande armadilha. E essa armadilha, ela infelizmente está presente em muito mais pessoas do que eu gostaria. Chama Síndrome do Impostor. Você já ouviu falar na síndrome do impostor? Fale para mim, sim ou não? Se isso é novo para você ou você não. Eu não me lembro bem, mas já ouvi falar, ou eu sei o que é a síndrome do impostor. Só para ter uma ideia. Porque para mim, quando eu escutei pela primeira vez, foi uma grande novidade. Eu reconheci muita gente, mas eu não fazia do que era. E como a síndrome do impostor mantém tanta gente distante dos sonhos dela na carreira. Tanta gente que não cresce porque vive a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor, gente? É quando você está num lugar e você sente, acredita que aquilo é bom demais para você. Sabe quando você está lá e de repente você é promovido para uma próxima função ou tem a oportunidade de conduzir um projeto, assumir uma responsabilidade e você gosta, você quer e você assume. Mas quando você está lá, você fica com medo e fala: caramba, eu não sei se era para eu estar aqui, eu não sei se eu dou conta. Ai meu Deus, isso é bom demais para mim. Eu vou falhar, eu vou errar. Ai, vai dar tudo errado. Isso é a síndrome do impostor. Síndrome do impostor é quando você acredita que aquele lugar que você está ocupando naquele momento é bom demais para você. Você não merece ou não mereceria estar ali. Você recebeu uma oportunidade que vai além da sua capacidade. E aí você tem medo de falhar, de fracassar, de cometer erros. E esse medo de cometer erros se manifesta dessa maneira. Caramba, eu não deveria estar aqui. Eu não deveria ter assumido esse projeto. É muita responsabilidade. Eu vou fazer tudo errado. Eu vou dar um vexame. Eu vou ficar marcado por isso. Eu vou perder meu emprego. Síndrome do impostor. E a síndrome do impostor sabota muita gente. Muita gente. Quantas pessoas vão para reuniões e falam: caramba, uma reunião com o gerente, uma reunião com o dono da empresa, meu Deus, como é que eu consegui entrar nessa sala? O que eu estou fazendo aqui? Eu não deveria estar aqui. E fica lá suando frio, torcendo para acabar logo aquela reunião, porque não consegue ficar ali sem ficar desconfortável. Fica assim rezando: ninguém olha para mim, ninguém fala comigo, ninguém olha para mim, ninguém fala comigo. Sabe quando você vai para uma peça de teatro, um auditório enorme, e aqueles artistas começam a interagir com o público, e de repente você está numa das fileiras da frente e você sabe que ele vai chamar alguém e ele passa por você, dá vontade de abaixar a cabeça para não ser percebido? Quem tem a síndrome do impostor muitas vezes sente isso no trabalho. É o líder que fala assim: então quem pode assumir essa responsabilidade vai ser quem vai, quem pode. E fala assim: ó, se ninguém levantar a mão, vai escolher alguém. A pessoa começa a suar frio. Ai meu Deus do céu, não me escolhe não. Ai meu Deus, não sei nem o que eu vou falar. Pergunta alguma coisa óbvia. Você está na tua empresa e você conhece, por exemplo, a missão da empresa de core salteado. Você sabe escrever ela de trás para frente, mas naquele contexto, naquele ambiente, se aquele líder ou aquela pessoa importante vira para você e fala: Júlio, me fala a missão da empresa. Deu branco. Síndrome do impostor. Caramba, esse lugar é bom demais para mim, eu não deveria estar aqui. E sabe qual é a maneira que você tem de contornar e de mudar isso? A maneira que vai te promover é você entender que ninguém pode te admirar mais do que você mesmo.
Em primeiro lugar, você é o seu maior fã. Você acredita no seu potencial e que você é bom demais e que você dá conta de fazer tudo o que você quiser. Porque você precisa se abastecer desse combustível. Porque em algum momento você vai passar por uma circunstância onde todo mundo vai estar contra você. E você tem que perseguir as suas convicções. Nessa hora, a sua autoestima, acreditar em si mesmo antes do que qualquer outra pessoa, é o que vai te fazer continuar. E muitas dessas vezes, continuar vai te recompensar de uma maneira inigualável. Nunca vai ter valido tanto a pena seguir em frente contrariando a opinião dos outros, como em algumas dessas vezes. Só que se você não tiver uma autoestima elevada, inabalável, você vai viver a síndrome do impostor. Não dou conta. E alguém vai te perguntar, então me fala a missão, chance de ouro, de aparecer ali para um líder que quer ver você se destacar e você, não sei. Não vai, você sabe. Não sei, pergunta para outro. E aí você perdeu a chance de construir sua marca. Quantas vezes eu já vi isso acontecer, gente? Muitas vezes. O que 10% das pessoas apenas faz e por isso elas são promovidas. Primeiro, entenda que aquele líder que você admira tanto, que já chegou onde você sonha, não é um super-herói, tira do pedestal e é uma pessoa como você, e que você tem que ouvir o que ele ou ela está falando, aprender com ele ou com ela, mas quando puder complementar, complemente. Quando tiver que contrariar, contrapor, contraponha com educação, com tom de voz certo, com comunicação corporal correta, mas contraponha, porque é assim que você vai marcar presença. E quem é visto é lembrado. Segundo, não tenho medo de falar. Aceite ser vulnerável. Eu vou falar alguma coisa que se ele ou ela não gostar e eu perceber que não gostou, depois eu procuro, me retrato, peço desculpas e tá tudo bem, vida que segue. Mas pode ser que uma dessas vezes você vai falar o que aquele líder precisava ouvir e ninguém tinha coragem de falar. E nessa vez você vai estar construindo a sua marca e vai estar se posicionando de novo como alguém diferenciado. Então, tire aquela pessoa do pedestal. Um dia ele foi quem você é hoje. Segundo, contrarie, complemente, não tem problema, não tenha medo, você não vai ficar marcado. Se algum dia perceber que aquela pessoa ficou chateada com o que você disse, você vai procurar ele ou ela e vai pedir desculpa e tá tudo bem, vida que segue. Mas assim você está construindo a sua marca. Terceiro, se você não se amar em primeiro lugar, não for o seu maior fã em primeiro lugar, você jamais vai ter a autoestima necessária que você precisa para se posicionar nessas horas. Porque quando você vai se colocar em condição de vulnerável, você vai falar, poxa, mas eu posso falar alguma coisa que seja uma bobagem, eu posso falar alguma coisa que ele não gosta, mas eu sei quem eu sou bom pra caramba. A chance de eu falar alguma coisa que faz sentido é muito maior do que qualquer bobagem. Eu dou conta. Se ame, se admire. Você merece sim chegar lá em cima. Se admire. Vai lá e enfrenta. E fala. Enfrenta teu medo. Segue em frente e fala. E quando você fala, você começa a ser percebido. E você aí, só por falar, já está na frente de 90% das pessoas que se calam. E quando você começa a falar mais vezes, você começa a perder o medo. E aí, por praticar isso, você começa a ganhar fluência e você fica mais à vontade e articula melhor seus pensamentos, traz melhores argumentos e começa a se destacar cada vez mais, cada vez mais. E aí você vai sendo lembrado. E amanhã vai chegar uma entrevista e você vai estar lá. E aquele líder que já viu você se posicionando vai falar: caramba, é o Júlio, aquele das reuniões, cara, ele é bom, pode chamar. Ou então, olha, eu preciso escolher alguém, quem? Cara, tem o Júlio, aquele cara das reuniões lá, ele sempre fala, né, é pertinente, sabe falar, complementa, já me alertou coisas que eu não estava percebendo, chama ele, o cara é bom. É assim que você fala o que é preciso para o teu chefe e é promovido por conta disso. E eu não estou falando isso porque eu aprendi isso no livro, não. Eu estou falando isso porque isso é o que eu pratico na prática. Eu aprendi que era assim uma das melhores maneiras que eu tinha para me destacar e comecei a participar. E aí eu vou te contar duas historinhas. Eu disse que ia contar uma, mas eu vou contar duas historinhas onde eu vivi isso na prática. Em uma grande empresa que eu trabalhei, uma multinacional, um dia naquela empresa veio um VP, né, um vice-presidente, um diretor nacional da área comercial. O cara que é um fenômeno, ele era um fenômeno e ainda é um fenômeno. Foi um dos brasileiros que entrou para o Guinness Records, o livro Guinness, né, o Guinness, livro dos recordes. Pronto, Guinness Book, livro dos recordes, como o brasileiro ou a pessoa mais cedo, no brasileiro não, como a pessoa que se formou mais cedo em direito em Harvard e que já tinha desde pequeno se destacado em campeonatos de xadrez, o cara era um fenômeno. E ele veio. E eu fiz questão de participar da reunião que ele estava. Eu tive que conquistar minha vaga para entrar no auditório que não cabia todo mundo que queria. E eu consegui. E quando eu estava lá ouvindo ele, eu sabia que no final ele ia abrir para participações. E na hora que ele falou, quem quer me fazer uma pergunta? E eram poucas oportunidades. A gente devia ter ali uma centena ou duas centenas de pessoas e poucos teriam a chance de fazer uma pergunta para ele. Na hora que ele falou, quem quer, eu fui um dos primeiros a levantar a mão.
Porque enquanto ele falava, eu estava aprendendo, escutando, contemplando, analisando. E aí eu já pensei, caramba, faz sentido fazer uma pergunta nesse sentido para complementar o que ele falou. E aí eu fui lá e fiz a pergunta. Para aquele cara que era uma celebridade, todo mundo admirava. Eu fiz a pergunta e ele respondeu. E eu fui uma das 3, 4 ou no máximo 5 pessoas, entre umas 150 a 200, que teve a chance de falar com ele. Será que isso me coloca em condição de destaque? Nessa empresa, eu fui promovido uma vez a cada um ano e meio. Mudei de função múltiplas vezes, porque eu tinha comportamentos como esse. E a segunda história, na outra empresa que eu trabalho, também é uma empresa de uma marca multinacional, que já foi eleita no ano passado como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, o dono da empresa, um dia eu fui no almoço de aniversário dele. E aí, eu já tinha ido em alguns, era a terceira ou quarta vez que eu ia para o almoço de aniversário dele, né, anual, e eu sempre sentava perto de pessoas que convivem comigo ali no dia a dia da empresa. E esse dono da empresa não está no dia a dia da empresa, ele vai lá eventualmente. Então eu não tenho familiaridade, oportunidades com ele. Naquele dia, eu falei: não, eu não vou sentar perto das pessoas que eu sempre convivo. Eu vou sentar em outro lugar para conhecer pessoas diferentes. E jamais eu imaginei que eu sentaria perto do dono da empresa. Olha, vai ouvindo. Então, quando eu cheguei, todo mundo que já convivia comigo sentou no lugar, eu escolhi sentar em outro lugar, diferente, na expectativa que outras pessoas daquele grupo que eu trabalho, é um grupo empresarial com várias empresas, de pessoas de outras empresas do mesmo grupo sentassem e eu conhecesse, fizesse novos contatos. Pronto, sentei ali, foi passando ali 10, 15, 20 minutos, as pessoas chegando, e de repente chegou o dono da empresa aniversariante e ele simplesmente sentou na minha frente. E do lado dele, o presidente de cada uma das empresas do grupo dele. Então, eu me meti num grupo de 8 pessoas mais ou menos, aonde tinham o dono das empresas, o dono do grupo de empresas e os presidentes de cada empresa dele. E eu lá no meio. E sabe o que aconteceu? As pessoas que escolheram sentar nos lugares de sempre me olharam rindo, como se eu tivesse caído numa grande roubada. E eles olhavam e falavam: ih, ó, deu ruim pra você, ó, já era e tal, e rindo. E eu falei: quer saber? Quando que eu vou ter a chance de almoçar de frente, no um a um, com o dono da empresa, que é uma empresa gigante, né, faturamento multimilionário, etc. Quando eu vou ter a chance de ter um almoço cara a cara com ele? E ali eu aproveitei a oportunidade e comecei a conversar, e falei dos meus hobbies, o que eu faço na minha vida pessoal, perguntei o que ele faz, trocamos ideias, conversei com os outros presidentes que estavam ali do lado. E assim eu aproveitei a chance de ser lembrado. E depois eu tive outras chances de encontrar com esse dono da empresa e ele me conhece pelo nome. E ele já falou uma vez pro filho dele: olha, cola no Júlio, o Júlio é um cara legal, um cara bom. E essa imagem que eu construí nele se deve a pouquíssimas oportunidades que eu tive, mas onde eu nunca fiquei calado.